Boa noite a todos. Sou Ana Rita Dutra Bretanha, integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão, a minha querida terra natal, a qual retornei recentemente após 5 décadas de afastamento. Apresentaremos o tema Origens Açorianas da família Dutra, ressaltando que neste ano de 2022 são comemorados os 270 anos do povoamento açoriano no Rio Grande do Sul, sendo o marco histórico da chegada dos casais o ano de 1752. Na abordagem da família Dutra, utilizaremos 2 pesquisas genealógicas. A primeira delas está contida na História das Famílias Jaguarenses, da autoria de Maria Dutra da Silveira, que foram publicadas nos Cadernos Jaguarenses de 2019, material que eu tive o prazer de compilar. Cabe ressaltar a valiosa aliança entre o Instituto Histórico de Jaguarão e o Poder Legislativo local para a publicação dos Cadernos Jaguarenses, os quais têm distribuição gratuita. A genealogista jaguarense, além de visitar os Açores, pesquisou com afinco em diversos arquivos públicos do Brasil, especialmente do Rio Grande, da Argentina e do Uruguai, e também da Torre do Tombo, de Lisboa, em Portugal. Dentre as famílias arroladas nas crônicas da genealogista jaguarense, se destacam os Machado Pereira, origem da família Bretanha, Silveiras de Ávila, Faria Santos, Chagas, Dutra da Silveira, Rezém e Afonso. A segunda fonte foi o material elaborado pela minha saudosa tia Neiva Bretanha Jorge. Graças à pesquisa das raízes familiares, por ela elaborado, foi despertada em mim a vontade de dar continuidade, na medida do possível, ao seu trabalho. Trabalho este que nos leva à valorização do sentimento de pertencimento, bem como à conscientização e respeito aos valores do passado. A linhagem Dutra, representada no brasão aqui, tem a sua origem mais remota num nobre flamengo, da região de Flandres, na Bélgica, e este antecessor, este ancestral da família Dutra, obteve a permissão da coroa portuguesa para explorar a então despovoada ilha do Faial, nos Açores. A permissão para o povoamento ocorreu nas décadas de 1460 a 1470. O sobrenome familiar sofreu várias mudanças: Werther, Huerta, Utra, Dutra, até chegar na forma Dutra. E este sobrenome Werther deu a cidade da Horta, deu o nome à cidade da Horta, atual sede do governo do Faial. O arquipélago dos Açores é constituído por 9 ilhas vulcânicas. Estão localizadas no Oceano Atlântico e distam aproximadamente 1.600 quilômetros da costa de Portugal. E foi povoado durante o século XV e conhecido como um espaço de reabastecimento de navios durante o período. Com o passar dos anos, as ilhas sofreram um processo expressivo de crescimento populacional, com as colheitas insuficientes para atender a população, além de sofrer constantes catástrofes devido às erupções vulcânicas. Por um outro lado, na colônia portuguesa do Brasil, havia baixa densidade populacional. Assim, a imigração de casais oriundos dos Açores foi incentivada pelo Conselho Ultramarinho, com o intuito de povoar a área missioneira dos 7 povos das missões. Diante das muitas disputas pelas terras da América entre as coroas de Portugal e da Espanha, foi assinado no ano de 1750 o Tratado de Madrid, que substituiu o antigo Tratado de Tordesilhas de 1494, que praticamente perdera a validade por conta da União Ibérica, a junção das duas coroas entre 1580 e 1640,
Pelo Tratado de Madrid, foi destinada a área do atual Uruguai, na colônia do Sacramento, para os espanhóis, e o território a oeste do Rio Grande do Sul, onde estavam situadas as reduções jesuíticas com os índios guaranis, aldeados e administrados por pares espanhóis, aos portugueses. Assim, a partir da assinatura do tratado, os jesuítas deveriam deixar a área, o que provocou uma intensa resistência indígena, conhecida como Guerra Guaranítica, de 1753 a 1756. Guerra esta em que desponta a figura lendária do índio missioneiro Sepete Araju. A travessia oceânica, desde os Açores até o Brasil, era longa, ao redor de 3 meses, e era penosa. Os alimentos eram escassos, a maioria dos passageiros adoecia com febres, infecções, pneumonia e escorbuto, doença causada pela carência da vitamina C. No contexto da Guerra Guaranítica, os casais de número, assim denominados os homens com não mais de 40 e as mulheres com não mais de 30 anos, não tiveram as promessas atendidas com as terras, 1/4 de lega em quadra, as sementes, os alimentos, os utensílios, ferramentas e dinheiros nos primeiros tempos, como havia sido prometido pelo edital publicado nos Açores. Neste cenário de muita dificuldade, os ilhéus foram se situando no território sul-riograndense. Algumas famílias se estabelecendo junto ao Lago do Guaíba, na região do Porto de Casais, hoje Porto Alegre, e os demais se espalhando pelos territórios da capitania, como em Viamão, Rio Grande e Rio Pardo. Com a continuidade das disputas pelos territórios entre as coroas portuguesa e espanhola, em abril de 1763 ocorreu a invasão de Rio Grande por tropas comandadas por Pedro Ceballos, general e governador de Buenos Aires. Destacamos nesta obra do escritor, historiador gaúcho Moacir Domingues, onde relata então a história dos casais que foram transportados, como prisioneiros ou, segundo alguns, como meros imigrantes para a região de São Carlos de Maldonado. A travessia de Rio Grande até São Carlos de Maldonado durava cerca de 3 meses, ocorreu durante o inverno e foi realizada a pé pelas famílias, que levavam seus animais e pertences, enquanto seguiam as carroças que carregavam seus móveis e instrumentos agrícolas. Os imigrantes, ao chegarem a São Carlos de Maldonado, teriam recebido madeira para a construção de terras, teriam recebido terras e cereais para o cultivo. 13 anos se passaram e em abril de 1776, a vila de Rio Grande voltou ao domínio português, sendo expulsos os espanhóis, sendo que os portugueses encontraram a vila abandonada em situação precária, encontrando-se apenas a matriz de São Pedro, a casa do governador e o hospital, com cuidados de conservação. Em 1777, mais um tratado é firmado entre as coroas, o Tratado de Santo Ildefonso. E na última década do século XVIII, a coroa portuguesa então teria legitimado e incentivado a prática da ocupação do território, aumentando o número da concessão das sesmarias na região. Concluído então este breve histórico, nós passaremos ao resgate familiar dos Dutra. E o ramo privilegiado pela narrativa são os antecessores e sucessores diretos de João Basílio Dutra, meu bisavô paterno e materno, tendo em vista a consanguinidade dos meus pais, primos em primeiro grau. João Basílio foi um importante promotor da cultura, comércio e economia no período final da monarquia e nos primeiros anos da República, na região do 3º subdistrito de Jaguarão. Observa-se que, conforme as leis
exatamente essa que temos na tela, a primeira das leis, número 52, de 1949, e a legislação subsequente, 256 de 1955, o nome oficial do terceiro subdistrito é João Basílio Dutra. Denominação essa que só ocorreu 35 anos após o seu falecimento. Entendemos que essa demora talvez tenha motivado o desconhecimento da homenagem, pois até hoje o terceiro subdistrito continua sendo conhecido pelo antigo nome, Cerrito. Os três avós de João Basílio Dutra, Felipe Dutra Caldeira, os primeiros deste quadro genealógico, Felipe Dutra Caldeira e Maria Silveira, são naturais da freguesia do Divino Espírito Santo, da Feiteira, na Ilha do Faial, e chegaram ao estado do Rio Grande do Sul no ano de 1752, comemorando-se este ano os 270 anos da chegada, trazendo consigo os descendentes Manuel e Vitória. Vitória, em decorrência das dificuldades da viagem, acabou por falecer e ser enterrada na cidade de Rio Grande, no cemitério da Igreja de Jesus, Maria e José, em maio de 1752. Passam-se os anos e, afligida pela disputa entre Portugal e Espanha, a família, já com sua prole aumentada pelos filhos Rosa Maria, Vitória da Encarnação, Maria, Inácia, migrou forçosamente para a região de Maldonado. Em 1763, o patriarca Felipe faleceu na povoação de São Carlos, no domínio espanhol, em 1771. Quando do retorno da família para o Rio Grande do Sul, o retorno do exílio, a viúva de Felipe, Maria Silveira, recebe uma sesmaria. Igualmente retornam, juntamente com a viúva, os filhos Manuel, Vitória da Encarnação e Maria, pois a terceira das filhas do casal, a Rosa, falecera ainda criança, não resistindo ao penoso êxodo desde Rio Grande até São Carlos de Maldonado. Inácia, a última das filhas, tendo se casado em 1778 com um espanhol natural da Galícia, não regressou ao Brasil. Já a filha Vitória da Encarnação casou com Ambrósio Pires e se estabeleceu em uma sesmaria em Candiota. Maria Dutra casou em São Carlos de Maldonado com Antônio Silveira da Rosa. Receberam uma data de terras em Piratini, onde deixaram muitos descendentes. O Manuel Dutra da Silveira, que é o bisavô do João Basílio, desposou no exílio Isabel Maria Teixeira e no regresso de Maldonado se estabeleceram no Povo Novo, região de Rio Grande. E o casal teve 10 filhos, como se pode observar aqui no quadro, sendo que a primeira foi batizada em São Carlos e já o segundo dos filhos, Maurício, nasceu em Rio Grande em setembro de 1781, como demonstra esta certidão que agora apresentamos, de batismo, onde foi então colocados os santos óleos em Maurício, né, filho legítimo de Manuel Dutra, natural das Ilhas, ou seja, um ilhéu dos Açores, e de Isabel Teixeira, natural de Rio Grande. E o Maurício, então, como já falávamos, neto pela parte paterna de Felipe Dutra, naturais da Ilha do Faial, e pelo lado materno, de Antônio Teixeira e Isabel Teixeira, naturais da Ilha de São Jorge. Então, retornando ao quadro desta ascendência do João Basílio Dutra, vimos então que os demais filhos de Maurício foram batizados
em outros locais próximos da região do Povo Novo e do Capão do Leão, demonstrando então a mobilidade geográfica da família. Dentre os 10 filhos de Manuel, destacamos então 3 deles, pela sua descendência, né? José, Teodósio e Maurício. José casou com Emerenciana Gomes da Porciúncula e entre seus descendentes temos o historiador Alfredo Varela, que dá um nome ao Museu do Instituto Histórico e Geográfico, o Museu Alfredo Varela, que aparece neste slide, na parte inferior, né? E também o filho Teodósio, que radicou-se no Arroio Grande, deixando muitos filhos, dentre eles, o Dutra, que figura destacada no município, o qual dá um nome ao parque do Sindicato Rural da cidade de Arroio Grande. Maurício Dutra da Silveira, então, casou com Maria Ferreira Conceição, que era filha de Vicente Ferreira dos Santos e Ana Inácia Gomes. Vicente, sogro do Maurício, possuía uma grande sesmaria em Arroio Grande e outra no 3º distrito de Jaguarão, sendo que em 1807 Maurício adquiriu parte desta estância, local onde estabeleceu a venda dos Dutra. Maurício e Maria tiveram 15 filhos, sendo que Maurício faleceu em 1836 e seu inventário, que nós já tivemos pesquisando, somente foi realizado em 1846, após a pacificação da Revolução Farroupilha. Luís, continuando o nosso quadro, Luís, o nono filho de Maurício e Maria, casou com Maria Francisca Ferreira e deu continuidade à atividade rural e venda dos Dutra. Faleceu jovem, deixando 2 filhos pequenos, João Basílio e Maria Luísa. João Basílio casou com Bem-vinda Amélia Ferreira, com quem teve 12 filhos. Então, João Basílio Dutra, nascido em 1852, falecido em 1914, e Bem-vinda Amélia Ferreira, natural do Arroio Grande, nascida em 1861 e 1913. No 3º subdistrito de Jaguarão, desde Maurício Dutra da Silveira, neto e bisneto de açorianos, viveram e prosperaram os Dutra. Neste local, os descendentes dos Ilhéus ousaram criar um modelo de vida rural socialmente compartilhada, onde se destacavam o Clube União Familiar, com esta vista aérea, do antigo Clube União Familiar, qual possuía uma biblioteca, um piano e onde uma orquestra formada por filhos de fazendeiros da região, essa orquestra animava os bailes e festas da redondeza, e havia um maestro que também ensinava, né, os alunos. Além então do Clube União Familiar, existia uma escola rural, uma capela e um cemitério e um estabelecimento comercial, que aqui apresentamos, a venda dos Dutra. Certamente todas essas construções e essa movimentação são evidências de que o Cerrito plasmou, há mais de 100 anos, uma sociedade pacífica, caracterizada pelo convívio social e elevado espírito comunitário, nas áreas social, cultural e educacional, com forte influência açoriana. No dizer de João Borges Fortes, na obra Os Casais Açorianos, o açoriano se diferencia pelo seu caráter pacífico, afetuoso e amável, como por sua espontânea hospitalidade e bondade de coração. Era essa gente que a metrópole escolhera para ir colonizar as terras novas que ia ganhando no sul do Brasil. Abençoado desígnio, feliz origem. E para concluir, trazemos para a reflexão
a reflexão do historiador jaguarense Sérgio da Costa Franco, alertando as comunidades para a preservação de sua memória. Esta observação do historiador também consta nos Cadernos Jaguarenses, volume 4. Assim como as pessoas físicas estruturam sua própria identidade pela memória pessoal e pela conservação de uma lembrança, precisam alcançar o conhecimento de si mesmas, guardando a correta memória de suas origens e de sua evolução. Boa noite, muito obrigada.